Muito bem-vindos. Nós, da área de Pesquisa e Inovação Aplicada e Comissão Científica Institucional, está representada por mim, Dr. André Ramalho, pelo professor Dr. Abel Menezes e pelo Jefferson Almeida, a quem saúdo com bom dia. Temos a satisfação de apresentar mais um episódio do webinar e podcast científico do CEJAM. Essa é uma iniciativa voltada para o compartilhamento de conhecimento e de troca de experiências entre profissionais de saúde na nossa organização, transformando conhecimento tácito em explícito. Para conduzir essa discussão de hoje, temos o Dr. Celso Vilela Matos, médico fisiatra, com residência médica em Medicina Física e Reabilitação pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. É membro da Comissão Científica Institucional e coordenador da linha de pesquisa em Reabilitação e Cuidados Paliativos do CEJAM e é diretor do Luci Montoro de Santos. Possui títulos de especialista em clínica médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, em Medicina Física e de Reabilitação pela Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação e em Neurofisiologia Clínica pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica, além de especializações em gestão hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas. Com mais de 20 anos de sólida experiência nas áreas de reabilitação, eletroneuromiografia e gestão hospitalar, o Dr. Celso tem uma vasta expertise no reconhecimento de contratos públicos e no gerenciamento dos contratos públicos e privados, além de certificações de qualidade, como a ONA e a CARF. A sua atuação em pesquisa tem sido destacada pelo foco em assistência à saúde populacional e reabilitação e contribui significantemente para os avanços nessas áreas, tendo sido, junto à sua equipe, premiado diversas vezes nesses últimos anos. Seja muito bem-vindo, Dr. Celso. Obrigado. Agora, apresentando a Luciana Cardoso, na sequência. Ela é membro da comunidade científica do CEJAM, da Comissão Científica Institucional do CEJAM, e é vice-coordenadora da linha de pesquisa em reabilitação e cuidados paliativos. A Luciana Cardoso ela é graduada em enfermagem pela Universidade de Mogi das Cruzes, onde também se especializou em enfermagem obstétrica, tem um MBA executivo em gestão hospitalar pela Faculdade Unileia e é especialista em gestão hospitalar, compliance e qualidade em saúde, além de gestão de licitações e projetos estratégicos. Com mais de 20 anos de experiência em gestão hospitalar e processos licitatórios na saúde, a Luciana acumula vasto conhecimento nas áreas de administração, de qualidade e de inovação. A sua expertise destaca-se especificamente na estruturação e gerenciamento de contratos públicos e privados, certificações da qualidade, como ONA, ISO e CQH, e no desenvolvimento de novos serviços hospitalares. A sua atuação é focada na assistência à saúde populacional e reabilitação na área da pesquisa, sempre com uma visão estratégica voltada para a otimização de processos e para a sustentabilidade financeira. Seja muito bem-vinda, Luciana Cardoso. Obrigada. A Suzy Simões. A Suzy Simões é com uma grande satisfação que eu apresento essa convidada especial do webinar científico de hoje. A Suzy, ela é gerente no CER 4 do Mboimirim, na região sul de São Paulo, desde 2019. Ela tem formação em enfermagem, especialização em terapia sistêmica pela Unifesp, além de possuir um MBA em gestão pela Fundação Getúlio Vargas. A sua atuação ela é marcada pela implementação de fluxos eficientes de deshospitalização e pelo atendimento prioritário na região do Mboimirim, e promove mudanças aí significativas no perfil assistencial. Né? Garante cuidado oportuno para os pacientes pós-operatórios, ortopédicos e neurológicos principalmente. A Suzy também foi responsável pela implantação de protocolos gerenciados na linha de cuidado da pessoa com deficiência. E sob sua liderança, o CER 4 mantém desde 2020 o selo de qualidade ONA nível 3 de excelência em atendimento. Seja muito bem-vinda, Suzy. A outra Suzy que temos hoje aqui no nosso webinar é a Suzimar Oliveira dos Santos. É com grande prazer que eu saúdo. Muito obrigado por ter vindo também, ter aceito o nosso convite aqui para estar presente com a gente hoje. A Suzimar é assistente social há 14 anos, ela é pós-graduada em saúde mental, gestão de políticas sociais e atualmente está cursando especialização em cuidados paliativos no Hospital Oswaldo Cruz. A sua experiência profissional abrange diversas áreas,
inclui assistência social, educação e principalmente na área da saúde, onde ela atua já aí há 11 anos. De 2015 a 2023, a Suzy trabalhou no Centro Especializado de Reabilitação Ser 4 do Boi-Mirim com a Suzy Simões, adquirindo vasta experiência no atendimento e suporte às pessoas com deficiência e às suas famílias. Durante a pandemia de 21, além do SER, ela também atuou no hospital e na UPA Campo Limpo, prestando atendimento tanto aos pacientes com Covid-19 quanto os demais internados nas enfermarias. Já em busca de novos desafios, o ano retrasado, em 2023, a Suzy trabalhou no pronto atendimento no UPA do Jardim Ângela, retomando este ano a área de reabilitação, agora na recém-inaugurada unidade Ser 2 Girassol, que fica localizada também no Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. Um desafio e tanto, né, Suzy? Seja bem-vinda. Muito obrigada. E por fim, e não menos importante, Elaine Cristina da Silva. Obrigado, Elaine, por ter aceitado vir. A Elaine é coordenadora de ensino e pesquisa do Centro de Medicina e Reabilitação Luci Montoro em Santos desde 2020, já fazendo 5 anos na instituição, com importante participação em processos de certificação como o CARF. Ela teve início da sua trajetória no Luci Montoro em 2014 como fisioterapeuta. Formada em fisioterapia pela Universidade Católica de Santos, ela possui especialização em fisioterapia neurofuncional pela Santa Casa de São Paulo e mestrado em ciências pela Universidade de São Paulo também, com sua dissertação focada na função motora em pacientes com distrofia muscular de Duchenne sob corticoterapia. Com ampla experiência acadêmica, então, a Elaine também atua como professora universitária em disciplinas de avaliações funcionais e semiológicas, fisioterapia geriátrica, incluindo um estágio supervisionado em fisioterapia neurológica na Universidade Paulista, na Unip. A sua trajetória inclui 21 anos de experiência na área de reabilitação física, voltada para atendimentos de pacientes neurológicos, e 14 anos na área de docência. A Elaine é uma das autoras do artigo científico Implementação do Modelo Biopsicossocial em um Centro de Reabilitação para Acompanhamento da Funcionalidade, recém-publicada na revista Sejan, ao qual eu aconselho que todos leiam. Sejam muito bem-vinda, Elaine. Obrigada. Bom, apresentações devidamente feitas. Desejamos um ótimo encontro a todos. Seguimos com o Dr. Celso, que conduzirá a nossa discussão de hoje. Bom dia novamente, Dr. Celso. Obrigado por aceitar o convite e tenha a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, doutor André. Primeiro, agradecer a apresentação, doutor André. Sempre muito gentil nas apresentações, muito educado e gentil. Muito obrigado. Agradeço o convite também, doutor André, doutor Abel, que fazem parte desse trabalho árduo no Sejan em pesquisa clínica, que pouca gente fora valoriza, mas que aqui a gente vê que é muito valorizado e muito importante. E fazer um convite para vocês que estão assistindo a gente. Eu, junto com a Luciana, nós somos os coordenadores da linha de pesquisa em reabilitação e cuidado paliativo. Então, quem se interessar em fazer uma pesquisa nessa área, pode entrar em contato com a gente auxilia, desde a parte de levantamento bibliográfico, organizar projeto de pesquisa, cadastro em Plataforma Brasil. Então, fica aqui um convite, é bem importante, é interessante fazer o trabalho. A gente pode começar com um trabalho pequeno, não precisa ser nada muito bem elaborado, um trabalho simples, pequeno, para pegar o gostinho de fazer o trabalho. Depois que a gente começa, a gente não quer parar. A gente começa com uma coisa simples, depois vai para uma coisa elaborada, depois super elaborada, depois o multicêntrico, e assim a gente continua a nossa vida. Então, quero mais uma vez reforçar o convite. Quem quiser participar, entre em contato com a gente dá toda a assessoria. Ninguém nasce sabendo pesquisa clínica, a gente vai aprendendo, um aprende com o outro, e a gente está aqui para ajudar vocês nessa trajetória. Volto a falar, levantamento bibliográfico, desenhar o projeto, desenhar o estudo, submeter à Plataforma Brasil e assessorar durante a pesquisa também. A gente já produziu vários trabalhos aqui, um deles foi a publicação, o doutor André já citou, da Elaine na revista do Sejan. Tem apresentações em congressos internacionais, nos nossos simpósios, tem vários trabalhos realizados. Então, querendo participar, contem com a gente, nós estamos aqui para apoiar vocês. E hoje é um dia muito especial, a gente trouxe aqui 2 pessoas que fizeram um trabalho fantástico no Sejan, nas suas instituições, e demonstrar a importância desse trabalho, tanto de realização,
quanto da aplicação em prática, voltando para a sua unidade. A gente vai aqui bater um papo hoje com elas para mostrar os desafios, as dificuldades, as facilidades, para mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, isso vai ficar uma coisa natural com o passar do tempo. Elas vão bater um papo gostoso com a gente sobre isso. Não é isso, Suzy? Bom dia. Vou começar com a Suzy Simões. Bom dia, Suzy. Eu vi que você e a sua equipe fizeram um trabalho de articulação em rede lá no CRM Boimirim, né? O que passa na nossa cabeça é assim, como é que eu vou ter a ideia do trabalho, né? Muita gente que nunca fez fala assim, como é que eu vou pensar num trabalho científico? Conta um pouquinho para a gente como que foi a ideia, o que motivou você a pensar nesse estudo, nesse estudo de articulação em rede? O que motivou a você fazer isso? Bom dia, Suzy. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite e por estar nesse espaço, né, falando de reabilitação, que acho que é um grande espaço de construção, principalmente na área da ciência, né, para poder ter mais oportunidade de escrever trabalhos sobre a reabilitação. Bom, o que motivou a falar sobre articulação em rede? Trabalhamos no serviço de SUS, né, onde temos uma rede vasta de atenção à saúde, e ali surgiu a necessidade de a gente documentar, né, avaliar e também aprimorar as estratégias utilizadas para garantir o atendimento mais eficiente e integrado às pessoas com deficiência. Sendo assim, pensamos em instrumentos, né, para poder fazer essa monitoria. Sendo assim, aí a gente desenvolveu instrumentos para fazer esse monitoramento de articulação em rede, e aí surgiu essa motivação de escrever como foi essa nossa experiência, né? O grande objetivo ali desse trabalho dessas articulações é fortalecer a rede de atenção à pessoa com deficiência, melhorar a comunicação e a integração entre os serviços de saúde da AS, avaliar e mensurar o impacto das ações realizadas, né, dentro do serviço, compartilhar as boas práticas, né, inspirar outras unidades a fazer também o trabalho. Muitas vezes, como somos serviços de especialidade em atendimento, questionavam como poder fazer na atenção primária, enfim, então a gente achou necessário levar essa experiência também para a ponta, né, compartilhar também e contribuir com as políticas públicas, né, e também engajar e valorizar os profissionais envolvidos, né? Então, foi tudo isso que motivou a gente a escrever. Já tínhamos uma experiência de trabalho, né? Já fazemos essa articulação desde o início da minha gestão, em 2019, só que até então, em 2022, a gente não monitorava. E também a gente não conseguia observar o impacto que isso tinha na rede. E a partir de 2022, começamos a monitorar e observar os impactos, né? E logo depois a gente também conseguiu fazer planejamentos aonde a gente gostaria de chegar, né? Com essas articulações, porque a rede é vasta, temos muitos serviços de saúde, não conseguimos fazer articulações com todos eles, mas quais são as prioridades, né? Quais são os fluxos a ser definidos em rede, quais são as demandas mais necessitárias, as priorizações. E aí, após esse trabalho, que já é realizado há algum tempo no serviço, a gente achou interessante colocar isso no papel, né, e demonstrar essas informações aí para nesse simpósio. Enfim, acho que são essas as respostas. Muito bem, né? A gente percebe que é uma demanda da unidade. Às vezes a pesquisa clínica surge da demanda da unidade. Você precisa pensar em algo para mudar um direcionamento da unidade, nada melhor do que desenvolver um trabalho. Já que você vai mudar a sua estrutura da unidade, por que não fazer uma pesquisa associada a isso, né? É bem interessante isso. Luciana queria colocar alguma coisa para a gente? Suzy, você tem planos para expandir isso dentro das outras unidades? Ótima pergunta, Luciana. Como eu disse há pouco, a gente faz planejamento, né? Baseado no planejamento e das articulações que a gente realizou em 2024, né? O serviço né, como o doutor André colocou, temos ali a certificação de qualidade, nível de excelência. Então, sempre o intuito da instituição, da unidade de CRM Boimirim, é ampliar essa qualidade de atendimento e ampliar essas articulações, né? Sempre também com muito propósito, né? Aonde a gente quer chegar? Quais são o planejamento estratégico atrelado aos desafios da região
junto com o propósito da instituição, né? Então, a gente tem, sim, uma necessidade de ampliação dessas articulações em rede com propósitos e objetivos, né? Inclusive, periodicamente, temos essas reuniões de articulações entre os serviços mais prioritários, principalmente hospitais, né? Quando a gente fala de priorização de atendimento paciente deshospitalizado, aquele que teve uma fratura recente, um caso neurológico recente, né? Então, essas são as prioridades. E além dos grandes desafios da rede, do atendimento dos pacientes com transtorno de espectro autista, onde a gente vê a necessidade dessas articulações com muita frequência, né? O apoio matricial às unidades e também pensando no cuidado integral, né? Dos princípios do SUS. Então, sim, a gente tem esse objetivo de ampliar essas articulações. De 2023 foram 98 articulações. Esses eu não incluo matriciamentos, eu falo só articulações em rede, tá, gente? E em 2024 tivemos 192, quase dobramos, né, o número de articulações, envolvendo fóruns, além disso, reuniões, encontros, grupos técnicos de trabalho, que é super importante a gente falar disso. Então, o planejamento para 2025 e outros anos é continuar essas ampliações com muito propósito, pensando na rede de atenção aqui à saúde da região. Muito bom, Suzy. Parabéns, viu, pelo excelente trabalho. Tem contribuído muito, né, Dr. Celso, Dr. André, aí para a questão da articulação em rede. E agora, voltando à pergunta para a Suzy, Dr. Celso, eu gostaria de saber o grande desafio aí, né, Suzy, o aumento da questão dos pacientes paliativos na unidade de pronto atendimento. Conta para a gente como foi esse desafio aí de montar esse trabalho, como que foi essa questão da articulação, como que você conseguiu elaborar isso no âmbito social aí? Bom dia a todos. Realmente foi bem desafiador, né? Mas foi algo que foi naturalmente acontecendo na unidade, né? Depois a gente só acabou reestruturando, de fato, criando um fluxo interno de algo que já foi acontecendo. Eu acho que o que impulsionou mais foi a grande demanda de pacientes paliativos, né? Que chegam na unidade, que estão chegando nas unidades de pronto atendimento. Esses pacientes eles estão inseridos em muitos serviços, né? Mas se fala pouco ainda, né, sobre o cuidado, né, principalmente na área de urgência e emergência, que é um atendimento mais imediato, ali, né, já fala de emergência. Foi desafiador, mas foi bem produtivo, né, a partir do momento que a gente reestruturou esse fluxo dentro da unidade. Eu percebi que a equipe, né, como um todo, acabou tendo um olhar mais diferenciado, mais específico, diante ali da correria do dia a dia, né, dos casos emergentes que vão chegando, mas parar e olhar, falar, olha, esse paciente aqui ele vai precisar de um olhar diferenciado, né, uma atenção maior para atender as necessidades fora ali, talvez, só não focar no quadro saúde, mas todo o contexto social, que entraria a nossa parte, né, que foi onde que nós elaboramos, então, o fluxo de que todo paciente paliativo, mas não só paliativos, né, com outras demandas sociais, tivesse esse olhar da equipe, quando esse paciente desse entrada na unidade, já acionasse o serviço social, para que a gente já fizesse, né, uma escuta qualificada, uma busca ativa, quando são os casos desses pacientes que muitas vezes chegam sem acompanhantes no serviço, que é uma grande maioria, muitas vezes, entender esse contexto, o que pode muitas vezes estar dificultando o processo ali de cuidado, né, desse paciente enquanto paliativo, o que pode estar dificultando, o que pode ter de fatores facilitadores. Então, a gente tem essa escuta quando tem a família, fazemos busca ativa, entramos em contato com as unidades básicas de saúde, que é a nossa referência para entender um pouco mais, matriciar esses casos quando a gente percebe que está ali alguma coisa que não está muito alinhada, e a elaboração do próprio relatório, né, para que quando esse paciente ele saia da unidade, a expectativa é de quando ele chegue nesse hospital, né, que aconteça a transferência, a equipe que recebe esse paciente já tenha esse contexto no todo, não só do âmbito da saúde, mas também de todos os fatores sociais que envolvem esse paciente familiar. Só fazendo um link, né, Suzy? Então, foi mais ou menos como aconteceu com o Ser de Bebimirim. Uma demanda que você identificou que precisava acontecer,
E aí você teve a ideia, porque se eu vou ter que desenvolver isso, por que não fazer uma pesquisa associada a isso, né? Então é isso que a gente quer mostrar para vocês. Se você tem que desenvolver algo na unidade, nada melhor do que fazer isso paralelo a uma pesquisa clínica. Você faz duas coisas ao mesmo tempo, desenvolve o seu trabalho e consegue um comparativo futuro, né? Parabéns, trabalho excelente. E cria instrumentos, né, para que facilite o entendimento e o atendimento a esses pacientes. Isso foi fundamental, né, e muito Isso importante. mesmo. Elaine, quer colocar alguma coisa? Primeiramente, parabenizá-las, né, pelo excelente trabalho, só reiterando o que o Dr. Celso falou e a Luciana também, que a gente sabe que hoje em dia, sempre que a gente pensa em trabalho, inclusive o Dr. André comenta muito isso, né, por onde começar, né, é um desafio, e muitas vezes a gente acha que é algo muito difícil, a gente tem esse hábito de colocar sempre, é muito difícil. Eu diria que pode ser complexo, né, muito difícil, a gente consegue gerenciar. E tendo um ponto de partida, né, uma dor, o que está acontecendo naquele momento que eu quero descobrir o motivo, simplesmente um porquê que isso acontece já impulsiona a gente a realizar. Eu acho que isso veio muito, né, do que vocês apresentaram. É gostoso mostrar o resultado. Só que também é importante mostrar o que aconteceu no meio do caminho para a gente conseguir mostrar todo esse resultado bonito. Até para a gente poder replicar e ver se a gente fizesse dessa forma não daria certo, fazendo dessa forma, de fato, foi o que funcionou. Se a gente tivesse que pensar, teria alguma coisa no processo aí dessa pesquisa que vocês fizeram que vocês fariam diferente hoje? Por exemplo, já aconteceu, mas se eu soubesse todo o processo que eu ia passar, teria algo que vocês poderiam fazer diferente para facilitar esses resultados? Bom, posso começar. Bom, aqui a gente começou essa monitoria e esse trabalho, né, a partir de 2022. Mas antes a gente já fazia esse trabalho, né? E essa parte de organização, ela é fundamental. Qual é o instrumento que a gente vai utilizar, né? Utilizar já alguns recursos disponíveis, a gente não precisa reinventar a roda. Existem já instrumentos disponíveis para que facilite o trabalho, mas às vezes os instrumentos também, eles não fazem sentido para o seu trabalho. Então, você tem que utilizar o instrumento que faz mais sentido. E de como que você vai se comunicar com a rede. Por exemplo, no caso do MBOE, as articulações não dependeriam só de uma pessoa, de um serviço só do gestor, e sim de toda uma equipe multiprofissional, né? E então, como que a gente ia mensurar isso? Como que eu ia entregar os resultados? Qual a estratégia que a gente ia poder trazer eficácia e a informação importante para o projeto? Então, nesse sentido, eu acho que planejamento, a gente fez alguns planejamentos e a gente teve que revisitar ele, né? Olha, não, e tá tudo bem, né? Não foi bem isso que a gente gostaria, teve algum gap em algum momento que a gente não teve o resultado oportuno para aquelas informações que a gente precisava. Mensurar também o impacto do que a gente gostaria que tivesse, também foi estratégias que a gente teve que redefinir. Então, o que eu sugeriria era fazer planejamento anteriormente, com aquilo que você gostar, o que você quer chegar com os resultados, né? E lógico, diante do caminho vão ter problemas e também trazer essa problemática para poder ser avaliada, que são positivas também, porque a gente pensou que ia ter este resultado, ter esse caminho, mas não. Na verdade, a gente tem outras questões para serem resolvidas anteriormente a isso, né? Então, eu digo que planejamento é o grande foco aqui de como a gente quer chegar. E eu acho que a experiência também vai te trazendo para esse olhar ali, para essa condução. Quando a gente está começando, a gente não sabe exatamente como fazer, né? Então começamos, vamos ter dificuldade, vai ser uma coisa muito diferente do nosso modelo, de como a gente atua, e daqui a pouco vira uma prática, né? Vira uma prática e as dificuldades elas vão diminuindo, né? E também outra coisa que eu sugeriria era buscar apoios, né? A Elaine está se disponibilizando, o Dr. Celso também está disponibilizando, né? Assim como o Dr. André, que foi grande apoiador para outras pesquisas que estão acontecendo aqui no CER. Então, foi só um caminho, né? Ele já tem uma grande facilidade para a escrita. Então, por que não a gente utilizar dessas pessoas que estão nos disponibilizando a nos apoiar?
Sim, eu acho que seguindo a linha da Suzy, também a questão do planejamento, né? Como eu falei, era uma coisa que já acontecia, né, já há algum tempo, mas nós não tínhamos um instrumento para mensurar ou para avaliar a efetividade, né, dessa prática que já acontecia. Mas foi muito, acredito assim, positivo e acredito que sempre está tendo que aperfeiçoar. Hoje não estou mais lá na unidade, né, mas o fluxo ele continua acontecendo. De cada vez ter esse olhar da equipe, né? Porque muitas vezes, como eu falei, o paciente ele chegava ali, né? Tinha o atendimento e muitas vezes era transferido e a gente muitas vezes nem tinha conhecimento desse paciente, né? Com a quantidade, com a demanda alta e tudo mais, então a gente perdia muitas vezes esse paciente de não ter esse olhar social. Né? Então, foi uma coisa que foi amadurecendo com a equipe, essa questão de realmente ficar alinhado, que todo paciente que chegasse na unidade, que a equipe já verificasse que tinha esses critérios, automaticamente, né, já acionava o serviço social. Uma coisa também que foi muito efetiva foi na troca de plantão, né? Como eu chegava às 7 horas, assumi o plantão, então eu já passava em todos os leitos, já conseguia também identificar quem eram esses pacientes que estavam ali aguardando transferência, que estavam dentro desse critério, que eram pacientes paliativos ou que tinham demandas, né, que precisaria desse olhar social. Então, é algo que, assim, a gente perdeu muitas coisas falando em dados, né, para mensurar o quão efetivo já estava sendo esse trabalho, mas eu acho que foi aprendizado, né, e a partir do momento que foi criado, estabelecida, a equipe foi capacitada para que realmente esse fluxo ele fosse seguido, uma comunicação única com a equipe. Então, eu acho que foi muito produtivo e acho que está acontecendo e futuramente é que tem mais dados, né, para talvez um trabalho mais ampliado ou reestruturação desse fluxo, né, para que venham coisas novas aí e tudo em prol do paciente. E é isso, né? A ideia é essa, a ideia é a gente planejar para voltar isso tudo para o benefício da unidade, né? Eu tenho certeza que a qualidade do atendimento muda. Depois que vocês fazem isso, a qualidade e a visão de atendimento muda, né? Agora uma pergunta rápida e objetiva para a gente entender. Entre vocês pensarem em fazer esse trabalho e fazer o primeiro projeto, demorou muito tempo isso? Só para quem está assistindo a gente e quiser pensar em fazer alguma coisa. Se tiver a ideia e começar a organizar, quanto tempo mais ou menos vocês conseguiram desenrolar isso? Na verdade, o meu foi muito de última hora, né? Assim, quando surgiu o convite, né, que vocês mandam, o convite do simpósio, eu fiquei pensando, não, será que dá para escrever sobre isso, né? Mandar sobre isso? E ainda ficou aquele receio, né? Por ser um fluxo novo na unidade, será que, né? Aquelas inseguranças que a gente sabe, será que vai ser aprovado, né? Será que vai passar? Eu acho que foi isso, né, que acabou tendo, mas assim, eu trabalhei. Suzy, você? Bom, Lá no MBM. bom, aqui, tô me ouvindo. Aqui a gente já faz esse trabalho há algum tempo, né? Sendo assim, não foi tão difícil de escrever. Simplesmente a gente levantar os dados que já tínhamos aqui. Então, eu acho que é outro item super importante, né? A gente já ter esses dados, que muitos serviços já possuem esses dados, né? Então, só ter a oportunidade, e essa é a oportunidade que é Sejandar, né? De escrever aquilo que você já faz. Então, é alinhar, lógico que a gente precisa também dessa parte de se disponibilizar a escrever, né? E aí, com o apoio da equipe de pesquisa também, ele pode ser agregado esse valor ali e a gente pode escrever. E, enfim, a gente tem um time interno também que tem de educação e pesquisa aqui no C e que, né, a gente já inspira muitas pessoas, na verdade, estimula para que a gente possa escrever mais para deixar a nossa marca ali no registro. Eu acho que é fundamental, nós como profissionais da saúde, deixar esse registro, né? Aquilo que a gente comprou traz de valor para a ciência, para a saúde, né? Então, não foi tão difícil, geralmente em um tempo oportuno, né? Mas são trabalhos que não são tão burocráticos, difíceis, são trabalhos mais fáceis de ser escritos. Eu acho que foi só uma contribuição daquilo que a gente já faz aqui. Obrigado, Suzy. Bom, só lembrando que a gente pode pensar em fazer um trabalho que vai acontecer, pensar em algo para frente, ou em algo que já aconteceu, que já acontece. A gente pega os dados que já existem, né?
Então, a gente pode fazer das duas formas. Queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer mais uma vez, doutor André. Infelizmente, nosso tempo é curto, a gente gostaria de 2 horas, né, doutor André, para ficar aqui batendo papo, mas agradecer a Suzy do CDB Boimirim, a Suzy Jardim Ângela, que agora está no Ser Girassol, a Elaine, a Luciane e o doutor André, por essa participação ótima que nós tivemos hoje. Esperamos nos encontrar mais uma vez. Obrigado, até logo a todos. Até mais, um abraço.